Olá, bem-vindo ao nosso programa de hoje. O convidado deste programa chegou, viu e convenceu. É o dono da camisola 13 do Futebol Clube do Porto, dono do lado esquerdo da defesa, Alex Telles, vai-nos fazer companhia durante a próxima hora. Alex, obrigado por estares hoje aqui connosco, por te dares a conhecer melhor ainda, um ano depois dos adeptos te terem conhecido dentro do relevado e vão sabendo algumas coisas sobre ti por esta ou aquela entrevista. Hoje vamos tentar ir mais profundamente às tuas raízes, começando precisamente pelo local onde nasceste, Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, há 24 anos, vais fazer 25 em dezembro. O que é que há nos traços da tua personalidade da zona onde nasceste? É uma região de serra, não é? Sim, olá. Primeiro, Rui, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? É um programa que eu sempre assisto e é um prazer estar aqui com vocês. Então, sou de Caxias do Sul, numa cidade relativamente grande, né, no Rio Grande do Sul, mais ou menos 500 mil habitantes. E lá é uma cidade que tem muita descendência italiana, né? Eu venho de família italiana também, então tem esse traço um pouco mais, né, italiano e de vir mesmo por baixo, né? De conhecer as raízes da minha origem e hoje lembrar delas com maior orgulho. Essa tua origem italiana faz-te falar com as mãos ou não? Um pouco. De vez em quando faz um pouquinho. És muito ligado à tua terra natal? Sou Hoje, bastante. quando vais de férias, quando tens algum tempo para ir, vais sempre à tua terra natal? Sempre. Até porque, como a gente está aqui, né, em Portugal, na Europa em si, com algum tempo a gente consegue passear pelos sítios aqui perto. Mas nas férias eu procuro ir realmente para minha cidade, onde eu nasci, ver meus amigos, meus familiares, que para mim é onde eu carrego minha bateria, né, onde eu posso revitalizar novamente para poder voltar ao trabalho depois. Então, eu não penso em outra coisa, eu junto com a minha esposa, a gente volta para o Brasil e aproveita todo esse tempo que a gente ficou longe. E gostas da zona da Serra mesmo? Da Serra, não saio de Caxias. Dá-te paz, dá-te tranquilidade? Como é que funciona em ti? Eu procuro ficar em casa, sou um cara muito caseiro, né? Quem me conhece, eu prefiro mil vezes ficar com a família num domingo ou durante a semana fazendo um almoço em família e indo nos lugares, nos sítios onde eu costumava ir quando mais jovem, quando estava criança. E ali eu consigo reencontrar muitas pessoas que faz tempo que eu não vejo, então... Como hoje nas redes sociais é muito mais fácil a comunicação, quando já chega perto das férias, né, muitos amigos já mandam mensagem, já marcam encontros, então a gente já chega lá, já tem praticamente um cronograma, já tem mais uma sessão de assuntos para tratar com os amigos e com a família. Um dos assuntos que tu costumas tratar quando vais à tua terra natal é ajudar. Tu já organizaste jogos de beneficência na tua terra natal. É algo também que te liga e é algo que tu sentes que deves fazer? Muito, eu acho que cada um tem uma missão, né? E eu acho que a minha missão também, além de jogar futebol e poder fazer o que eu mais gosto, é poder ajudar as pessoas que realmente precisam, e não só as que precisam, mas ajudar as pessoas que talvez veem em mim um exemplo e querem ser um jogador como eu, querem buscar o mesmo êxito que eu venho buscando. Então, eu chego lá na minha cidade, vejo muito, né, miúdos, como a gente fala aqui, de uma forma calorosa e feliz de me ver. Então, já fiz 2 jogos beneficentes. Procuro juntar amigos meus para fazer também, que jogam em outros clubes e que também são de lá. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Eu acabo, para mim, terminar depois de um jogo beneficente, ver a alegria das crianças e juntar tantos alimentos e poder ajudar quem precisa, realmente não tem preço. Então, essas últimas férias eu não consegui fazer porque tive outros assuntos para tratar e acabou sendo mais corrido. Mas sempre que é possível, eu consigo organizar junto com a minha família. A gente consegue organizar alguma coisa assim para ajudar as pessoas. Vamos agora aos teus sonhos de criança. Quando eras miúdo, quando eras moleque, não é? No Brasil, já eras aquele corre-corre que hoje vemos no lado esquerdo do Porto quando praticavas futebol? Eu vou te dizer que eu era muito mais ainda, porque quem me conhece desde a juventude, desde o início, eu tinha muita vontade de atacar, eu não dosava o momento certo, eu sempre queria ir para frente, fazer gol, cruzar, e ao mesmo tempo eu voltava com muita intensidade. E com o tempo para cá a gente vai aprendendo, né? Vai pegando os caminhos certos com outros treinadores. E eu acabei dosando essa minha vontade de querer. Então, de vez em quando, às vezes eu me lembro e eu consigo ir. Até meu pai fala às vezes, pô, lembra de como jogar na juventude, vai para cima e tal. Mas realmente se eu fizer isso todo momento do jogo, eu não vou aguentar os 90 minutos, né? Então eu lembro que eu acabava estraçalhado todos os jogos, acabava muito cansado e agora estou aprendendo a dosar para mim poder manter os 90 minutos com qualidade. Alex, tu começaste no futsal, com 6 anos, jogaste futsal. Isso, na Top O campo Sport. era muito pequeno para quem precisava tanto de espaço. Como é que foi esta tua passagem? Porque na verdade no início a gente sempre pensa em jogar futebol, né? Meu pai queria me botar numa escolinha
E na época o que convinha era jogar futsal, porque era um campo menor, eu era pequeno e desde então eu já jogava na escola. E com o tempo que foi passando, a gente foi vendo que tinha a possibilidade de continuar levando a sério. E eu comecei a crescer também, começou a ficar pequeno. E eu eu comecei a intercalar os dois, o campo e o salão, o futsal. Jogava no Juventude e na Top Sport. E teve um tempo que os treinadores falaram, ou tu escolhe um dos dois. E eu escolhi o campo. Que aos 8 anos? Aos 8 anos, que foi quando eu fui para o Juventude. Com 8 anos de idade, e ali eu digo para todo mundo que eu fiz a faculdade do futebol, né? Porque eu comecei com 8 anos e saí com 20. Então eu fiquei 12 anos no clube, fiz toda a minha base ali. É um clube que tem uma história muito bonita no sentido de revelar jogadores, muitos jogadores saírem dali. Então, até o próprio Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, também saiu do Juventude ali, dos juniores, para jogar no profissional. Então, passou pelo Futebol Clube Porto B. É verdade, então, com certeza. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande fazer esse trajeto todo na Juventude, que me fez minha caminhada, meu alicerce, eu digo minha base para chegar aqui. No Juventude, e olhando para aquele menino de 8 anos, digamos que as categorias de base são mais a partir dos 13, 15, quando Isso. ali no início da pré-formação, digamos assim, nas escolinhas, tu alimentavas o sonho de ser o quê? Goleador? Ou já não te importavas de ser defesa e de ir lá à frente, sempre lá estar com aquela opção ofensiva e vocação ofensiva que tinhas? Eu comecei a jogar, na verdade, como meia, como um ala, né? Um segundo, ali, na verdade, de onde o Brahim hoje joga, um pouco mais para dentro, como Otávio. Pelo fato de ser canhoto, ter perna esquerda, eu tinha uma certa qualidade naquela época, mas com o tempo a gente aprende um pouco mais, né? A gente trabalha para isso. Mas com o tempo eu fui pegando outros treinadores que foram vendo minhas características, né? De também ter boa intensidade, boa resistência também, né? Para poder fazer jogadas. E eu comecei a ver que eu tinha a possibilidade de jogar na lateral. E até então foi até engraçado porque em 2008 até os 14, 15 anos eu não jogava muito. Eu sempre ficava no banco, não ia para os jogos, ficava de fora, ficava na bancada. E de um ano para o outro, chegou um treinador novo e falou, não, eu vou apostar em ti, e me botou na lateral. E desde 2009 eu comecei a crescer e nunca mais saí dos times. De 2009, do juvenil, do infanto, júniores, profissional, e fui indo. E ali é onde eu me encontrei. Então foi uma posição que, claro, precisa ter muita experiência, precisa aprender muito para jogar nessa posição de lateral, porque ao mesmo tempo que tem que atacar, tem que defender muito bem. Então, aos poucos a gente vai crescendo, vai aprendendo e como aprendo até hoje. Alex, havia ali um vizinho teu, podemos dizer assim, quando tinhas 5, 6 anos, quando começaste a olhar para o futebol de forma diferente, que era o Jardel, que tinha brilhado no Grêmio, que brilhava no Futebol Clube Porto. Lembras-te desse nome, dessa altura? Lembro, sim, até porque no Grêmio, na época, ele fazia muitos gols de cabeça e até hoje, os adeptos lembram dele. Quando ele vai lá em Porto Alegre, ele é ovacionado pelos adeptos do Grêmio. Então, eu já conhecia ele também pelo fato do Grêmio e depois ele vindo para o Porto também. Foi um dos maiores artilheiros, se não me engano, né, de competições europeias do Porto. E nacionais, ganhou todas as bolas de prata. Fez muitos gols e de cabeça, tenho certeza que fez muitos, né? Então, para mim, foi uma alegria vir para um clube também como ele veio. Ele também passou pelo Galatasaray, né? Então, a gente tem uma trajetória muito parecida. E saber da história que ele tem nos clubes aqui no Porto, vir aqui ver a foto dele, ver os vídeos dele, é uma motivação a mais para nós brasileiros e também do Sul, né? Que veio como ele veio. E imagino que, para além do Jardel, tu ainda eras muito criança, meia dúzia de anos depois assististe ao Porto campeão da Europa. Assisti. E tu, quando chegaste ao Porto, disseste que já desde pequeno que acompanhavas o campeonato português e o Futebol Clube do Porto, muito por essa equipa do Mourinho, pela equipa do Deco, do Carlos Alberto, do Derlei, não é? Os brasileiros essenciais. Eu lembro muito na época do Carlos Alberto também, que tinha acho que 18, 19 anos. E estava num momento incrível. Eu lembro na final que fez gol e jogou muito, né? Como a gente diz no Brasil, levou o time nas costas, né? No modo de dizer, jogou muito mesmo. Então, no Brasil passa muitos jogos de Portugal, do campeonato, ainda mais uma Liga dos Campeões, um time, né, português, e passa muito lá. O brasileiro conhece bastante os times portugueses, ainda mais quando tem jogadores, né, do Brasil jogando. E eu, como gostava muito, e meu sonho era vir jogar na Europa. Era isso que eu te ia perguntar, já tinhas esse sonho naquela altura? Todo jogador pensa em jogar na Europa. Claro, chegar no Brasil, no profissional, jogar em um grande clube, mas sempre poder sair. E meu primeiro pensamento sempre, quando eu vinha na cabeça de jogar na Europa, era Portugal. E como o Porto, no momento, estava num momento incrível, né? Estava jogando na Liga dos Campeões, ganhando tudo, e eu via os jogadores brasileiros fazendo história. Para mim era uma motivação muito grande. Então, desde essa época, eu já tinha uma ligação com o clube, de poder assistir na televisão e poder torcer e ver e almejar alguma coisa no futuro.
E o que é que diziam os teus pais disto na altura? Em relação ao futebol, estudos, o que é que eles diziam ao Alex adolescente que já olhava o poder chegar a viver de futebol? Na verdade, eu nunca deixei de estudar, né? Eu fiz toda a escola, fiz até o ensino médio, completei tudo e consegui conciliar a faculdade com o futebol. Na época eu estava no Juventude, no profissional, e na mesma cidade tinha uma faculdade, né, muito conhecida, que é a UX, e eu me matriculei, fiz vestibular e comecei a fazer, fiz 2 anos de faculdade de educação física. É uma coisa que meus pais sempre me botaram na minha cabeça e me fizeram acreditar nisso, que não adianta tu entrar dentro de campo e ser o melhor do mundo, mas se não quiser se portar na frente de uma câmera, se não puder falar, se não conseguir se comunicar com uma pessoa, ser educado. Então, acho que essa educação vem primeiro de casa, né, com a nossa família, com nossos pais, nossos irmãos, e depois sim tu consegue um conhecimento maior fora. Então, eu agradeço muito a eles por isso, meus pais, por me dar essa educação de nunca deixar de estudar. E hoje eu agradeço, né, de poder me portar bem diante das pessoas, ter um conhecimento por fora do futebol, né, eu acho que é importante. E com certeza tive que parar realmente porque eu saí de Caxias, fui para Porto Alegre para jogar no Grêmio e acabei tive que trancar a faculdade, né? Então acabei parando, mas tenho sim o objetivo no futuro de voltar a fazer de novo. E depois, com um dia que sejas treinador, vais ser mesmo o professor, porque vais ser formado. Quem sabe um dia. Por volta desta altura, no Juventude, na tua adolescência, é aqui que tu encontras o Jackson Follman. Foi. O teu colega de equipa, Claro, que sobreviveu à tragédia do Chapecoense. Todo esse teu trajeto, e percebemos que tu tens os alicerces bem definidos, fazem com que tu olhes, por exemplo, para um momento destes com os pés bem assentes no chão. O que é que tu sentiste no momento em que tens um colega? Podia acontecer a qualquer um, não é? Foi um baque muito grande. Eu lembro que eu estava dormindo e acordei com a notícia, porque eu normalmente acordo de manhã cedo, pego o telemóvel e vejo se tem alguma mensagem de algum familiar, alguma coisa, para ver se está tudo bem. E ver também o horário, para não perder o horário do treino, né? Mas eu lembro que eu acordei com uma mensagem de um outro amigo meu que também jogava com a gente no Juventude. O Fome eu conheço desde 2008, então já são praticamente 10 anos. E jogamos junto 4, 5 anos direto. E no Grêmio, quando a gente foi a Porto Alegre, nós moramos junto no apartamento, dividimos o apartamento também 1 ano. Então é mais que um amigo para mim, foi um irmão que a vida me deu, o futebol me deu, e nossas famílias se conhecem muito. Quem conhece a gente tem um grupo muito fechado de amigos no Brasil que joga junto. Então a gente é muito unido nisso. Então quando eu recebi essa mensagem foi um baque muito grande, e junto com ele tinha o Alan também, o Alan Ruschel, que também jogava conosco. E até então eu tive a sorte de acordar a sorte não, tive a tristeza de acordar com a notícia, mas a sorte de saber que os dois tinham sido encontrados com vida no momento. Mas até então tinha um outro jogador, o Matheus Biteco, que acabou falecendo, que também jogou comigo no Grêmio nesse ano, em 2013. Então eu acordei sem acreditar. Fiquei um tempo assim, sentado na cama, sem acreditar. Acordei... Esse dia lembraste desses teus momentos de menino? Desses teus momentos em que estavam juntos? Com certeza, lembro. Eu sou um cara que gosta muito de música, né, com violão. E ele também é um cara que canta muito bem, tem família musical. A família dele gosta de cantar. Então eu lembrei dos momentos que a gente tocava violão, cantava junto, quando a gente morava no mesmo apartamento. E fiquei muito triste, né, com tudo que aconteceu. Primeiro por ele não poder mais jogar futebol, né, infelizmente pelo acidente, mas feliz pela vida dele, né. Queria ter visto ele nas férias, prometi para mim mesmo que ia conseguir ver eles nas férias, mas realmente não consegui, tive uma correria muito grande e o tempo foi curto, não consegui ir até Chapecó, mas mantemos o contato sempre. Eu converso. E já voltaste a tocar violão, porque tu prometeste só voltar violão depois dele sair do hospital. Eu falei com ele, eu mandei uma mensagem, no momento ele não podia falar, mandei uma mensagem para a mulher dele e disse para ele que ele estava consciente, né? Ela falou para ele, disse para ele que só vou tocar violão quando realmente ele estiver bem, sair do hospital. E depois ele mandou uma mensagem, falou para mim, pode voltar, que tá tudo certo, a gente até trocou mensagens. E hoje, realmente, toda vez que eu pego o violão, eu lembro dele, lembro do que ele me ensinou também, porque é um cara que entende bastante. Muito bem, voltamos. Isto foi aqui um parêntese, porque faz parte também, depois, traz-te para as memórias de quando era jovem e para as memórias do Juventude. Vamos aqui falar do teu início profissional ou do teu início sénior no Juventude. Como é que foi esta tua passagem? Já referiste há pouco que tu passaste de ser um pouco reserva para depois ser sempre titular nas equipas de base do Juventude, até chegares aos séniores. Como é que foi este processo? O Juventude, já o disseste também, é um clube que aposta na formação e em revelar jovens jogadores. Na cidade onde eu nasci, o Juventude é um clube muito grande, não só na cidade,
mas no Brasil todo, já fui campeão da Copa do Brasil em 99 e, enfim, vários jogadores saíram do clube. Eu tive uma passagem muito boa ali, eu levo o clube comigo com muito carinho. Quem me conhece sabe que eu sempre falo do Juventude em todas as minhas entrevistas, que pergunta de onde eu saí, porque é um clube que aposta muito na formação, aposta muito no atleta jovem, né? Ele não vai ali de passagem, o clube não pensa em ganhar dinheiro com o atleta, ele pensa em primeiramente formar como cidadão, porque eu também aprendi como pessoa, aprendi como ser humano, porque tem muitos profissionais que trabalham também lá, psicólogos, que trabalham nutricionistas, trabalham com a família em geral. E depois no campo, né, profissionais de excelente qualidade que estão ali focados no teu crescimento. E a cada ano que passava, por incrível que pareça, aí que eu digo que a união dos amigos era sempre a mesma equipe, era sempre os mesmos jogadores, porque era a mesma idade, nós íamos passando de categoria por categoria. E desde 2007, 2006, 2007, com os mesmos amigos até o profissional, a gente teve a ascensão nos sêniores no mesmo momento. Então, por isso que a gente tem uma união muito forte. Então, é um clube que eu levo comigo com muito carinho. Provavelmente muitos de vocês chegaram até esse dia, por exemplo, em que tu te estreaste com o São José. Jogaste 17 minutos. Sim, sim. Eram esses jovens que foram crescendo. Lembras-te Claro. deste dia? Lembras-te de como foi estrear-te na primeira equipa do Juventude? Estamos a falar da Série D do brasileiro, não é? Cá para baixo. Não é? Eu joguei na quarta divisão, na Série D do Campeonato Brasileiro. No profissional, pensa nos sêniores, uma competição no momento de baixo nível, porque né, hoje o brasileiro na Série A é um grande nível de futebol. E naquela época a Juventude não estava muito bem e apostou nos jovens, né, porque não tinha também muito poder para contratar, e apostou nos jovens e foi o que deu certo. A gente já conhecia o clube, conhecia a casa e realmente estávamos ali pela causa do clube, para poder ajudar. E eu lembro até hoje, até estava comentando com a minha família que eu não lembrava no momento de quando eu tinha estreado e vocês fizeram me lembrar. Eu lembrei que eu estava até o uniforme era verde-limão, bem claro. E eu lembro desse jogo, sim, que foi um jogo muito importante e, claro, primeiro a gente nunca esquece. E pouco tempo depois, com 7 meses depois, meio ano a jogar no Juventude, surge o Fluminense. Tu chegas a ter tudo pronto para dares o salto logo para um grande do Brasil, não é? Para o Flu. Pois é, meu procurador na época, ele é muito tranquilo, mas ele não quis me deixar muito nervoso e ansioso com isso. Ele me comentou um pouco por cima. E ele falou, Alex, temos essa possibilidade, se tu quiser já podemos se organizar para ir. Eu falei, não, eu tenho, e tinha jogo no fim de semana. E eu procurei fazer meu trabalho profissional da melhor maneira, mesmo sabendo que já estava quase tudo concretizado para ir. Mas eu falei que eu queria mesmo jogar o último jogo. Com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, né? E esse jogo para mim ia ser meu último jogo pelo clube, mas até então não foi, né? Porque aconteceu O teu primeiro grande momento de infelicidade. E as infelicidades na carreira são essencialmente mais do que uma expulsão, um autogolo, isso são acontecimentos, são as lesões, são as coisas realmente que nos fazem sofrer. E tiveste a tua primeira grande lesão nesse jogo, que era um jogo em que ias fazer a despedida de 12 anos de juventude, uma espécie de agradecimento. Fazes um golo aos 5 minutos, parecia que estavas nas nuvens, e depois... ainda foi meu primeiro gol como profissional, né? Foi no estádio, na minha cidade, tinha vários familiares e amigos meus no estádio. Então, realmente, com 5 minutos eu consegui fazer um gol, estava me sentindo... Eu me lembro desse jogo até hoje, foi um jogo realmente, estava me sentindo nas nuvens, como tu falou. Estava muito confiante, tinha feito o gol, estava muito feliz, jogando realmente muito à vontade. E logo em seguida, numa jogada que eu costumo fazer quase sempre, né, aqui no Porto, no Dragão, nos treinos, vou à linha de fundo, faço um cruzamento e na caída eu acabo torcendo o joelho e cruzado, rompido. Eu tentei até voltar, porque eu vi que tinha estralado, mas eu tentei voltar, voltei para o jogo. Mas na primeira corrida o joelho já estava solto e não tenho como fazer. Foi realmente muito difícil esse momento, porque na verdade não foi nem por não ter ido ao Fluminense, foi por não poder fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol, de acordar no dia seguinte, fazer minha recuperação e voltar a treinar. No dia seguinte eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, fiz toda a recuperação e foram longos 7 meses parado. E aí já eras, nesta altura, Alex, aproveitando este momento, já eras alguém muito agarrado à fé. Já. Desde o tempo em que tu ias com a tua avó Diva, muito. creio, não é? Isso. Sempre à missa ao domingo. Valeu-te muito a fé, por exemplo, neste momento de dor e de 7 meses de fora que tiveste? Bastante, porque, como tu falou da minha avó, né, que já faleceu, mas foi uma das pessoas muito importantes na minha vida. Quem convivia comigo na época sabia que eu era muito fechado com ela, né? Convivia todos os dias
todos os fins de semana ia à casa dela e junto com, claro, meus pais me ensinaram muito essa fé de ir na igreja todos os domingos, de ir lá e ouvir a palavra e ter muita fé, né? Acho que isso é importante. A gente tem que buscar algo a mais, né? Além do nosso querer. E a minha avó também foi muito importante nesse momento. E logo em seguida aconteceu isso, ela assistia todos os meus jogos, ouvia na rádio. E logo em seguida aconteceu isso, realmente eu tive que me agarrar em alguma coisa, tive que me agarrar na fé e me fez muito bem. E tenho certeza que isso me fez mover muitas coisas e não desistir, porque é um momento realmente de muita tristeza. Eu lembro que eu cheguei em casa, chorei bastante, porque eu queria voltar a jogar, mas minha família foi muito importante nesse momento. Me agarrou, me abraçou e hoje tenho certeza que isso me serviu para o meu aprendizado. Nessa altura já jogavas com o terço que costuma jogar nos calçados? Já. Um terço que meu pai me deu, de Nossa Senhora de Fátima, porque lá no Sul nós temos numa paróquia, numa igreja, que nós somos sócios de Fátima, né? Recebemos todos o mês um cartões dela, terços dela, enfim. Meu pai é muito devoto, né? Muito peregrino. Então acaba que ele me deu esse presente, essa prenda desde aquela época e eu tive a ideia de jogar com ela de alguma forma, mas não sabia como. E de alguma forma eu consegui encontrar no meio do jogo, nos uniformes, uma forma de jogar sempre com ele. Então eu me sinto sempre protegido todos os jogos e é o mesmo que hoje até hoje. É o mesmo que hoje até hoje. E uma vez eu quase perdi no campo aqui em Portugal, se não me engano era contra o Tondela, e eu fiz de tudo para procurar e conseguiram achar para mim e eu já estou com ele de novo. Estás no sítio certo, digamos assim, no país certo, para teres ainda mais presente essa tua devoção. E ao número 13 também, por arrastamento, vamos falar sobre isso no momento em que tu assinas pelo Futebol Clube Porto. Mas voltamos aqui ao Juventude. Tu, a seguir a cada coisa má, lesão que tiveste na vida, tiveste sempre coisas boas. Tu voltas a jogar pelo Juventude, voltas a jogar em grande, até surgir o Grêmio. Isso. Foi uma passagem muito rápida no Sênior do Juventude, foi praticamente só 2 anos, né? Fizeste pouco mais de 50 jogos? Isso. Confesso que queria até ter ficado um pouco mais pela história que eu tinha no clube, mas foi muito rápido. Mas o Grêmio também é um clube gigante no Brasil, um clube que tem uma torcida de adeptos apaixonados também. E para mim foi uma felicidade muito grande, porque na época eu jogava Libertadores, jogava grandes campeonatos e estava num momento muito bom. O clube tinha investido bastante para esse campeonato. E para mim foi até engraçado, porque logo no Juventude, meu último jogo tinha sido na Série D, um jogo, né, de Campeonato Brasileiro da Série D. É aquele com o Brasil de Pelotas, em que há um jogador que te ameaça partir uma perna. Ameaçou partir minha perna, que falou que eu já estava vendido para o Grêmio e que eu não ia jogar no Grêmio, porque ele ia quebrar minha perna. E como é que superaste isto? Tu eras muito jovem na altura, ainda és hoje. Eu sabia que não ia fazer isso, porque não tem uma pessoa que tem um mau caráter desse jeito para quebrar. Estava a fazer um jogo psicológico mais contigo, não é? Isso para mim realmente não me dá medo, me dá realmente mais motivação para buscar mais no jogo e conseguimos ganhar o jogo. E praticamente 20 dias depois eu tinha ido ao Grêmio, treinamos e quase um mês depois tinha um jogo pela Libertadores, valendo vaga na competição. Contra a Liga de Quito. Contra a Liga de Quito pela LDU e eu fui selecionado para jogar. Então foi Pelo Vanderlei Luxemburgo, na altura, que foi o treinador que apostou em ti, não é? Convém também dizer, o selecionador brasileiro, portanto, um sénior em termos de treinadores. Não é? E ele, antes do jogo, falou, quero hoje fazer a reunião e quero falar para esses miúdos, porque até então o central esquerdo também jogava comigo no Juventude de Bressan e foi comigo para o Grêmio. Então ele jogou de central esquerdo e eu joguei de lateral esquerdo. Então a parte esquerda defensiva era do Juventude, que 20 dias atrás jogava a Série D. Então para nós não era fácil sucederes a um internacional brasileiro, o André Santos. Com certeza, é verdade. O André Santos na época também estava bom, chegamos na arena, tinha 60 mil pessoas valendo vaga na competição e a gente foi jogar. Foi ali eu percebi que eu estava preparado. Ali eu percebi que eu tinha chegado onde eu queria e que eu estava preparado para essa situação. E o jogo foi muito complicado, foi muito difícil, mas o clube me abraçou, os adeptos abraçaram a gente, os jogadores experientes na época, né, Zé Roberto, Elano, né, os jogadores muito experientes, André Santos, e nos ajudaram demais. E eu me senti muito confiante e ganhamos o jogo, ganhamos de 1-0 e foi para os pênaltis. E era isso, tão confiante que nos penaltis com 20 anos, tu tomaste a decisão e disponibilizaste a bater um penalti que era decisivo. Eu, na verdade, eu pensando atrás agora, foi uma loucura. Porque com 20 anos, era o meu primeiro jogo pelo clube. E valendo uma vaga numa competição importante, que o clube valoriza muito, terminou o jogo 1-0 e foi para as penalidades. E eu fiquei na minha esperando que os mais experientes falassem, mas muitos jogadores não queriam bater, deixaram
aberto e o treinador, o Vanderlei, chegou, olhou para mim e eu falei, bato, professor, não tem problema. Vamos lá, a gente tinha feito um bom jogo, acho que não vai ser um pênalti que vai fazer apagar meu jogo, enfim, eu estava muito feliz com o jogo que eu tinha feito. E até que era o quarto pênalti. Eu bati o pênalti, o goleiro foi pro mesmo canto, mas eu bati forte e ele não conseguiu chegar. E ali me baixou ali um peso muito grande, assim, me deixou muito mais leve. E ali os adeptos realmente confiaram em mim. Bom, o cara vem com 20 anos, faz um pênalti, né, e converte o pênalti. E ali eu me senti muito feliz, muito bem. Então, a partir dali foi um crescimento muito grande e eu falei, pô, tive personalidade. Alex, nessa equipa jogava o Sousa, se não estou em erro, que tinha jogado no Porto, tinha ganho a Liga Europa. Sousa, Curiosamente, eu creio que foi ele que fez o primeiro golo do arranque do Porto para a Liga Europa na eliminatória com o Genk. Que houve uma pré-eliminatória da Liga Europa. Falavas sobre o Porto, ele falou alguma coisa, lembras-te de algum episódio? Eu lembro que na época... Daquela equipa, lembras-te do Hulk, do Falcão, não é? Sim. Eu lembro que na época, no Grêmio a gente não conversou sobre o Porto, mas quando eu vim ao Porto para jogar aqui, ele me mandou uma mensagem, né, porque nós jogávamos juntos, e falou, Alex, vai tranquilo que a cidade é maravilhosa, o clube é maravilhoso, fui muito feliz aí, boa sorte. Ele falou, vai que tu vai gostar muito, e é o que está acontecendo, né? Estou gostando muito, estou muito feliz. Fizeste esse início extraordinário no Grêmio e depois mais uma contrariedade, mais um momento de dor, precisamente num Grenal, num clássico Grêmio Internacional. Isso. Realizado na tua terra, com cidade, a tua família a assistir, exceto a tua esposa, não é? Que estava a regressar. Estávamos chegando da praia e estavam de viagem. E tu tens uma contrariedade que te deixou marcas. Que muitos me perguntam e acham que é corte, né? Que acham que eu faço corte, mas não é corte não, né? Infelizmente é uma operação, uma cirurgia que eu fiz de um choque, de uma batida num clássico. E já estava no final do jogo, faltava 10 minutos. Faltavam 5 minutos, 88. Nem isso. E estávamos, acho que estava 2-2, estava empatado o jogo. E foi uma disputa de cabeça, eu acabei acertando a bola e o adversário acabou acertando a minha cabeça e foi realmente um choque muito grande. Eu, no momento, não conseguia pensar em nada, porque a dor era muito forte e meu corpo endureceu todo, eu achei que podia até dar uma convulsão, alguma coisa assim. Mas todo o tempo eu fiquei consciente. Minha maior preocupação no momento era avisar minha família, que estava vendo o jogo, que estava bem. Estava a ver a ambulância a chegar para te levar. A ambulância chegou, me levou e eu falei, né, tinha os caras da rádio, eu falei, só avisa minha família que eu estou bem, porque eu acho que eles estão ali aflitos fora de campo, a gente pelo menos tem que avisar. E eu estava consciente, mas realmente minha testa acabou afundando um pouco, deu um buraco, mas não tem o que fazer. É que a gente fala no Brasil, é ossos do ofício, né? O nosso trabalho é assim, a gente tem que estar ali preparado para isso. Pode ser comigo, pode ser com outro atleta. A gente sempre não quer que aconteça, mas a gente não tá livre disso. Mas hoje não tenho nenhuma sequela, né? Tô Como é que bem. foi a primeira vez que depois voltaste? Tu 2 meses depois estavas a jogar, é que nem era treinador. 2 ou 3 meses. 2 meses depois. Pelo que eu vi, foi 2 meses, foi de dezembro e em fevereiro já estavas a jogar. Primeira vez que tiveste de cabecear uma bola, a primeira vez que tiveste que ir a um contacto com um colega. Sim. O que é que tu pensaste? Imaginaste que se calhar ias ficar com uma marca que te ia transmitir algum tipo de temor cada vez que entrasse em campo? Na verdade o início foi ruim até para caminhar, né? Porque não podia movimentar a cabeça muito rápido. Eu fiquei uma semana com a cabeça enfaixada por um capacete, né? E eu já não aguentava mais. E depois, quando comecei a correr, já sentia também um pouco de tontura. Mas isso, com o tempo, a recuperação vai aliviando. Mas eu lembro que as primeiras cabeçadas, até hoje, quem assiste os jogos no Dragão, na televisão, a partir de hoje começa a notar, quando eu vou subir para cabecear, eu não vou 100% de frente. Até agora, contra o Sport, eu vi na televisão, eu cabecei girando. E eu estava sem marcação. Então, não sei se é do corpo, da mente, mas eu tento ir, mas meu corpo, às vezes, dá uma tirada. Mas eu nunca vou deixar de pular na bola, isso jamais. Isso, pular na bola e cabecear sempre. Mas sempre, com certeza, vem aquela na cabeça, porque realmente foi um choque muito grande e me debilitou bastante naquela época. Mas hoje estou completamente curado e ataco todas as bolas possíveis. E a parte em que olhaste ao espelho pela primeira vez, em que tu, junto da tua esposa, olharam ao espelho as marcas que iam ficar para sempre? Na verdade, Tu podias deixar crescer o cabelo, quase nem se percebeu. Não, a primeira imagem que eu vi no espelho, eu fiquei até feliz, porque eu tinha um nariz um pouco maior e o médico aproveitou para dar uma arrumada. Compensou. Eu falei, então tá bom, ficou bom até. Mas aqui do lado, claro, não tem como fugir, né? No início, minha esposa e minha família sabem que eu fiquei um pouco assim,
não é preconceito, mas eu fiquei um pouco triste para ter essa marca, assim, sempre, né? Porque eu gosto de ter cabelo curto, eu gosto de ficar... mas no início eu não gostava muito, usava muito boné, touca, chapéu, e hoje, para mim, dá igual. Hoje, para mim, vir aqui, me ver na televisão, já acho até legal, sabe? Até fixe. É a tua marca, a marca da tua vida. Minha aí, família, né? minha esposa, eu gosto muito, falam que é bonito, é um charme e tal, mas às vezes a gente lembra, mas é minha história, conta um pouco da minha história. Muita gente acha que é corte, já vi cabeleireiros que falaram que já teve miúdos que foram pedir para cortar desse jeito, mas fico feliz, né? Mas não é corte, não é porque eu quero, é porque realmente faz parte da minha história. Alex, depois desse momento, 2 meses depois estavas a jogar e acontece-te. Faz um dos golos mais bonitos do Brasileirão no Maracanã, nunca tinhas marcado no Maracanã, foi contra o Botafogo. És considerado o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, o craque do Brasileirão, explodes a jogar já então aí como lateral esquerdo, não é? Sempre isso, lateral esquerdo. És o melhor jogador a abordar os cruzamentos na linha de fundo, considerado o melhor jogador. Foi mesmo... Tu acreditas no destino, que seguir a cada coisa má que acontece vem o dobro em bom? Tem-te acontecido isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pelo menos para mim foi, né? Minha carreira sempre foi assim. Cada queda que eu tive, logo em seguida eu subi 2 degraus a mais, sabe? Em vez de seguir um por vez, toda vez que eu descia 1, eu subia 2. E para mim, não é que eu queira ter agora de novo uma queda para subir mais, né? Óbvio. Tomara que a gente agora consiga sempre seguir sem cair no chão. Mas para mim foi bem assim mesmo. Todas as quedas eu tive um êxito muito grande, eu tive um crescimento pessoal e como ser humano incrível, né? Quando fui para a Turquia também, aprendi como pessoa, como atleta, e hoje eu estou muito mais maduro do que eu era, né? Com certeza, se eu voltasse ao Brasil hoje, eu voltaria com outra cabeça, com outro pensamento, com outra experiência, porque a gente vai pegando isso aí com o tempo. Mas essas minhas quedas, esses meus como eu digo, os machucados, né, que a gente fica na vida, me ajudaram muito a crescer como pessoa, como jogador, e hoje não me arrependo de nada. Falaste da Turquia, é precisamente esse episódio a seguir, 1 ano e meio da Turquia, porque chegas em janeiro, que é quando acaba o Brasileirão, e ganhas tudo na Turquia, campeonatos, supertaças, taças da Turquia, depois ainda vais ao Inter, sempre com o mesmo treinador, com o Roberto Mancini. Aqui, há pouco falava de que tu eras o jogador com a melhor chegada para cruzamento. Aqui com o Mancini, se calhar tiveste que carregar um bocadinho mais no travão, em termos ofensivos. Não é? Foi aí que eu disse anteriormente que eu aprendi a dosar o meu jogo, né? Que até então no Grêmio também, e até no Galatasaray quando eu cheguei, eu queria demonstrar muito, ia muito para frente, fazia cruzamentos. E na época do Grêmio foi o Mancini que pediu minha contratação, e para mim foi uma alegria grande, porque o Mancini já foi treinador da seleção italiana, já ganhou a Premier League com o Manchester City, e para mim, um treinador dessa altura pedir minha contratação, eu com 20 anos, para mim foi um susto no início grande, mas depois me deu muita confiança. Eu lembro que eu cheguei na Turquia muito confiante e ele apostou em mim. Eu fiz 40, 50 jogos também pelo Galatasaray em 2 temporadas, conquistei tudo, né, como tu disse, porque eu acho que um atleta, para ter êxito na sua carreira, não é só jogar todos os jogos, eu acho que tem que conquistar, né, tem que ter teu nome lembrado de alguma forma. Na Juventude eu tive o meu nome lembrado por ter tanto tempo no clube, ter uma história e um vínculo com o clube. No Grêmio consegui esses títulos individuais, né? Na época ficamos em segundo no campeonato, mas profissionalmente, particularmente falando, eu tive troféus e consegui conquistar muita coisa. Então, de alguma forma, fui lembrado até hoje, sou lembrado pelos adeptos. No Galatasaray também conquistei a Liga, conquistei a Taça, a Supertaça, 2 vezes a Supertaça. E é um título nacional, é um título grande. E para mim ele conquistar com Taffarel, com Felipe Melo, Drogba, Sneijder, Mancini, jogadores e treinadores que são ícones no mundo, com no quem esporte. Tu jogavas na PlayStation, que é algo curioso que eu li que tu já falaste sobre isso. Não é? Eu lembro a primeira vez que entrei no balneário, foi uma alegria grande, eu me senti como se fosse não acreditar, né? Não acreditar de estar ali. E para mim foi um crescimento enorme, né? Me senti, não, agora eu estou aqui, eu posso, eu tenho qualidade para isso. E ali foram 2 temporadas incríveis que eu tive ali e tenho um carinho imenso pela torcida, pelos adeptos do Galatasaray, que são fanáticos, que são incríveis também. O clube é um clube muito familiar, sempre com a família por perto. Então é um lugar que eu tenho também com muito carinho. Todos os clubes que eu passei eu guardo com muito carinho. Alex, esclarece-me uma dúvida. É o único momento em que tu não jogas com a camisola 13? O primeiro ano do Galatasaray? O primeiro ano, jogas sim. com o 15? Com a 15. Era o Sneijder? Não, era o Dani, era um zagueiro camaronês, se eu não me engano. E ele estava com
com a camisola 13 e não vou chegar, né, tirando a camisa dele. Então acabei deixando assim e usei a 15, que para mim é o dia do meu aniversário, né, 15 de dezembro. E então também é um número que me deixa uma vontade. E logo em seguida que ele liberou, eu já peguei de novo e não soltei mais, né. Na Inter de Milão também já tinha, que era o Guarim, né, que também fez história aqui no Porto. Então fui com a 12 na Inter de Milão. Mas logo em seguida eu já vim para cá e já pedi a 13 novamente. No Inter, ainda bem, porque o Inter é um clube complicado. Tu vais para o Inter, fazes N jogos, fazes mais de 20 jogos, nem é muito normal num jovem. Por exemplo, estamos a ver o Alexandre, a quem te sucedeste no Porto, que tem praticamente um ano a jogar muito pouco na Juventus e já tinha muito futebol europeu nas pernas e só depois no segundo ano é que começa. Mas no fim tu foste por empréstimo, acabam por não acionar a tua cláusula de compra, também no meio de mudança de dono do Inter, ainda bem, digo eu, para o Futebol Clube Porto. De qualquer forma, foi mais um momento de aprendizagem importante, jogar em Itália. Demais. Ali foi realmente onde o Mantini saiu, também foi para a Inter e pediu a nossa contratação, minha e do Felipe Melo na época. E com certeza, né, na hora eu disse sim, porque jogar na Inter de Milão, um clube gigante, num campeonato muito importante no mundo, né, muito tático, e eu sabia que eu ia aprender muito ali. Não foi só também pela grandeza do clube, pelos atletas, mas sim foi pela forma como o futebol italiano impõe, né, o seu esquema tático, né, a sua inteligência, e eu sabia que eu ia aprender muito com o Mantini mais um ano e também ali com os outros atletas, e realmente foi o que aconteceu, né. Eu cresci taticamente de uma forma incrível. Todos os dias era um treino muito concentrado e muito inteligente da parte dos treinadores, né? E no futebol italiano se decide muito no detalhe. São jogos que não tem muitos gols, né? São pormenores que acabam dando a vitória à equipe. Então, realmente, eu aprendi muito, cresci como atleta e não me arrependo da escolha nenhuma. Estava aqui a pensar na nossa conversa e dos pormenores que vão surgindo. Tu estavas talhado a vir ter ao Futebol Clube do Porto. Sim. Desde aquela afinidade com o Grêmio, com o Jardel, desde jogares com o Sousa, desde encontrares o Guarini, que tinha sido também vencedor da Liga Europa nesse ano de 2011. Chega ao verão desse ano e tu estás no Brasil, com o Flamengo muito interessado em que tu voltasses ao Brasil, tu interessado em continuar na Europa, até que surge o Futebol Clube do Porto. Como é que foi esse momento de decisão, o momento em que soubeste que o Futebol Clube do Porto te queria? Eu fiquei sabendo também que o Futebol Clube do Porto já queria minha contratação em 2013 no Grêmio, né? Mas não sei por que não deu certo. O clube, o Grêmio e o Porto, acho que não entraram em acordo, eu não sei também. Não me passaram nada sobre isso e acabou surgindo o Galatasaray. Soubeste saber depois? Depois, não sabia na altura. E engraçado, né? Porque as coisas, quando é para acontecer, acontece. E juntando meu sonho de vir para Portugal, meu sonho de vir jogar na Europa, e sempre eu tive esse pensamento comigo. E quem me conhece e conhece meu procurador sabe que eu sempre falava para ele, um dia eu quero jogar em Portugal e eu quero jogar no Porto. Ele sabe disso. E ele sempre teve a gente sempre acabou sempre namorando isso, sabe? Deixando de lado. E quando surgiu essa oportunidade que eu saí da Inter de Milão por empréstimo e voltei ao Galatasaray, o Porto veio novamente e eu falei para ele, eu quero ir para o Porto, porque minha esposa já estava também querendo isso, porque ela sempre sonhou em morar em Portugal. Minha esposa, desde que eu conheço ela sempre quis sair do Brasil e o destino sempre foi Portugal, pela facilidade da língua, pela adaptação. E quando eu lembro que eu falei para ela, foi uma alegria imensa. E também o fato de ela se sentir bem também me dá muita confiança, porque nós temos uma vida também por trás disso. A minha família também se sentiu mais à vontade, mais tranquila. Já tinha passado 2 anos incríveis na Turquia, que me deixou muito feliz. 1 ano na Itália com muito aprendizado, né? Uma cidade maravilhosa. E depois vim para Porto, uma adaptação tranquila, que é uma cidade que a gente ama de paixão. A gente pensa até ficar aqui por muito tempo, morar no futuro, filhos, enfim. Então, quando teve essa oportunidade, com certeza a gente abraçou da melhor maneira e eu vim com maior felicidade. Alex, para quem nasceu no ano em que tu nasceste e fez o teu percurso a olhar para o futebol mundial como tu fizeste, o Futebol Clube Porto era, para ti, era e é, em termos de posicionamento internacional, o clube maior de Portugal nos últimos anos, todas as conquistas. Isso também faz muito a cabeça dos jovens jogadores brasileiros. Faz muito, com certeza. Toda a história que tem o clube, todos os jogadores que passaram por aqui, e tu vê a felicidade deles de saírem daqui também e ir para um grande clube, porque fizeram um grande trabalho aqui e conquistaram títulos, e ver os adeptos lembrarem até hoje deles,
faz a gente ter esse sentimento. Eu também vim para cá com esse pensamento. Eu não vim para cá para jogar 1, 2 anos e ir embora. Eu vim para cá para fazer como eu disse quando eu cheguei, fazer um legado. E se um dia sair daqui, sair pela porta da frente e ser lembrado por muito tempo por um jogador que veio aqui, fez a diferença para o melhor, fez a diferença, conquistou títulos. Então esse é meu pensamento. Vim para cá conquistar títulos com o Porto, fazer a mesma trajetória que os outros jogadores fizeram, né? E ter minha foto ali estampada no corredor, porque eu sempre passo ali e vejo isso. E eu carrego isso comigo, né? Minha família, a gente sempre tem esse pensamento. Por onde a gente passa, a gente sempre tem que deixar uma lembrança boa. E eu vim para cá, quero deixar esse legado no Porto e ficar aqui por muito tempo. Alex, parece que a negociação foi mais fácil do que parecia. Tiveste 2 dias no Porto para negociar, mas tinha também um objetivo especial, porque chegaste no dia 11. Pois é, a gente chegou no dia 11, mas não foi programado nada. A gente chegou no dia 11, eu lembro que a negociação estava um pouco complicada, e eu fiquei 1 semana na Turquia, lá em Istambul, sem treinar, até que a negociação fosse feita, porque o Galatasaray tinha viajado para a pré-época e eu não fui. E quando surgiu tudo certo, que já estava tudo fechado, eu vim para Portugal, vim para Porto e cheguei no hotel, tudo, e era dia 11, nós fomos para assinar o contrato, mas deu um problema, não sei o quê, e eu tive que voltar para o hotel. E no dia seguinte, eu fiz os exames no dia 12 e deu um problema que não deu para assinar no mesmo dia. E no dia 12, daí eu lembro que falaram para mim que íamos assinar no dia seguinte. E eles olharam para mim e falaram, pode ser no dia 13? Eu falei, não tem dúvida. Muitos contratos meus foram no dia 13 e nada combinado, foi muito assim em cima do momento mesmo, né? Então, para mim, é um número que, para mim, é um símbolo importante, de Nossa Senhora de Fátima. Meus pais também têm esse número muito, muito vivo com eles. É a camisa que casaram no dia 13 também, não foi? Então, é a camisa que me mantém dentro de campo, como pode dizer, que chama atenção, né? Que me representa dentro de campo. Então, para mim, é um número muito especial. Já foste ao santuário, a Fátima? Várias vezes, mais de 4, 5 vezes. E, inclusive, fui agora semana passada com a minha família. Então, para mim, é um lugar que, quando eu quero recarregar as energias, que eu tenho 1 ou 2 dias de folga, eu sempre procuro ir ali para agradecer e para fazer a minha oração. E já foste a outro santuário, deixa-me tratá-lo assim, sem desprimor, que é o Museu do Futebol Clube do Porto. Sim. Mal tu chegaste em outubro, portanto, pouco depois de ter chegado, no ano passado, em Sim. outubro, foste com a família ao museu e eu estive a ver o teu Instagram e tu colocaste a fotografia com a família e colocaste uma fotografia de uma frase de um presidente do Futebol Clube do Porto, Cesário Bonito, que diz: tudo o que fazemos, tudo o que pensamos fazer tem uma única e exclusiva finalidade, servir o Futebol Clube do Porto. Porquê é que colocaste esta frase? Porquê é que escolheste esta frase? Já tinhas, ao fim de 3 meses de Porto, este sentimento? Com certeza. Me chamou a atenção essa frase. Como tu disse, eu cheguei no museu e queria muito visitar e não foi surpresa para mim. Todos os troféus, toda a história do clube, não foi surpresa mesmo, porque eu já imaginava a grandeza do clube. Mas eu me lembro que chamou muito atenção essa frase e eu ia botar uma foto com a minha família lá e eu vou botar essa foto, porque é inevitável. Nós estamos aqui hoje jogando pelo Futebol Clube do Porto, nós estamos oferecendo o nosso trabalho para ele e é por ele que nós vamos fazer. Então, não tem outro pensamento, né? A nossa felicidade, o nosso êxito de trabalho depende muito do clube e o clube também depende da gente. Então, é tudo uma união, é um trabalho de cada um que faz o clube ser grande. Se o clube estiver bem, nós vamos estar bem também. Se nós estivermos bem, o clube vai receber nosso trabalho muito bem feito. Então, é tudo em prol de um objetivo só. E esse tem que ser o pensamento de todos. E eu tenho certeza que falando não só por mim, pelo clube, pelo grupo desse ano, que é praticamente o mesmo do ano passado, todos pensam da mesma forma e o mesmo pensamento é o Futebol Clube do Porto. Alex, olhando o início da época passada, foi quase o papel químico da tua história. Tu, no primeiro jogo com o Rio Ave, tens um duplo amarelo. Injusto. Eu estava lá e confirmo que é injusto. Como muitas decisões foram injustas no ano passado e vocês sentiram isso. Mas falando desta, e logo a seguir tens 2 jogos seguidos com a Roma. Regressas à Itália. E os 2 jogos com a Roma, e nomeadamente o jogo da Roma, é um posicionamento importante teu, da equipa, de um grupo novo de jogadores. Tinha vindo o Filipe, tinha vindo mais gente nova para o Futebol Clube do Porto. Pois é, foi um início não muito bom no sentido, né? Porque eu lembro que Porto ganhou esse jogo, ganhamos, mas a expulsão foi injusta mesmo, porque eu lembro que eu bati sem querer no rosto do adversário, mas eu nem vi ele. Junto à bandeirola Fui proteger a bola e ele acabou batendo no meu braço, mas enfim, coisas que acontecem. Tive que ser penalizado no próximo jogo, mas depois dos jogos com a Roma, que realmente a gente deu uma resposta muito grande a nível de Europa, porque jogar com a Roma lá, eu tinha jogado no ano anterior, e é muito difícil de ganhar lá. Inclusive, tinha perdido com a Inter de Milão lá. Mas de chegar lá com um clube novo, como o Porto,
com jogadores também que tinham chegado junto com o Felipe, né? E chegar lá e jogar de igual para igual e ganhar, enfim, jogar em casa primeiro e empatar, né? Foi um resultado não muito bom. Mas mesmo assim, eu lembro que o grupo aquele dia, mesmo empatando, estava com uma convicção de que passaríamos, que íamos a Roma e ia conquistar. Porque nós estávamos com uma confiança, jogamos bem o jogo em casa. E foi o que aconteceu, chegamos lá, jogamos de igual para igual e foi uma felicidade muito grande conquistar uma grande vitória com o Porto lá na Roma. O que eu senti, Alex, foi que desde o ano passado rapidamente o grupo se tornou numa família. Sim. Que é hoje uma família que se ama ainda mais, se podemos dizer assim, e nessa altura de ter que ultrapassar essa pré-eliminatória com a Roma e conseguir, foi aquele cimento que une mesmo uma família. Tu criaste, por exemplo, logo uma relação muito grande com o Filipe, nunca tinha jogado com o Filipe, mas também com outros elementos, não só com os brasileiros, mas também com os teus colegas de defesa, de meio campo. Como é que foi como é que sentiste este grupo que hoje se mantém praticamente 90% ainda Eu posso te afirmar quase 100% de certeza que esse grupo que eu tô hoje, que é quase o mesmo no passado, é um dos melhores grupos que eu já trabalhei com atleta, com jogadores, com companheiros. E eu já passei por alguns grupos, né? Eu já passei por 4, 5 clubes. Então, eu estou me sentindo muito à vontade com eles, né? Não só com o Felipe, com o Soares, o Otávio, o Vaná, agora que chegou brasileiro. Não só os brasileiros, mas com os portugueses, com os mexicanos, com os espanhóis, com todos, né? Inclusive até o Abu, o Marega, o Braque falam francês, mas estão sempre se esforçando em falar português. Então, todo mundo se dá muito bem, né? E desde o ano passado já era assim. Todos os jogadores chegam de manhã no Olival para treinar, chegam com alegria, um brinca com o outro, e não é só brincar em 2, brinca em 4, 5, 6. Então, isso que eu acho que a química fora de campo também é importante, para que depois dentro de campo um já saiba onde o outro vai. E eu acho que essa está sendo a grande chave nossa também esse ano. Esse grupo que já se conhece do ano passado, junto com os outros que vieram, junto com o staff do Sérgio também, que nos deu toda a confiança e apostou na gente, apostou no mesmo grupo, né? Porque normalmente quando não se ganha, acontecem mudanças. Mas o Sérgio e o staff todo veio e deu confiança nesses mesmos jogadores, com os que retornaram, né, de empréstimo. E hoje o trabalho está aí, está sendo feito e nós estamos felizes, não queremos parar por aqui, óbvio. O campeonato está só no início e temos muitos objetivos pela frente. Alex, para ti foi um ano pessoalmente bom, melhor lateral esquerdo, N assistências, 10 assistências para golo, mais de 40 jogos realizados e com concorrência feroz, por exemplo, do Layun, que é um jogador que não dá mole, não é? Digamos assim, quer um lugar à direita ou à esquerda. O Ricardo este ano também pode jogar à esquerda, e que estiveram tão próximo de ganhar. Ainda assim foi um ano em que os jogadores de Porto foram valorizados e em que os próprios adeptos sentiram esse vosso espírito e valorizaram esse espírito. É como eu digo, esse grupo humanamente, são seres humanos incríveis, de coração muito bom, sabe? Não tem nenhum ali que pensa em si mesmo, que pensa no seu ego, que pensa na sua imagem. Todo mundo está ali, como eu disse antes, em prol do Futebol Clube do Porto. E isso foi isso que me chamou a atenção no ano passado. Os que jogam, os que não jogam, podem ficar chateados talvez por não jogar um jogo ou outro, mas estão ali a apoiar o companheiro, a apoiar o amigo que está dentro de campo. Então, acho que isso que forma um grupo vencedor, né? Então, o ano passado, sim, o que faltou para nós foi realmente o título. Tivemos muitos empates, né? Não vale muito a pena falar do passado, a gente tem que pensar sempre na frente, né? Hoje temos um objetivo maior na frente e aprendemos com isso, com os erros do passado, né? Sabemos que cada jogo tem que ter uma concentração diferente, temos que ir em busca dos 3 pontos e não pensar em empatar ou tirar um ponto fora. Temos que ir lá para ganhar, jogar de igual para igual. Eu acho que esse é o pensamento que nós temos hoje. E o mais importante de tudo é saber que tu olha para o lado, vê teu companheiro e pode dar a mão e saber que é uma ajuda verdadeira. Então, acho que isso dentro de campo ajuda muito. E deixa-me dizer-te uma coisa, agora é uma opinião minha. Tu há um momento do ano passado, com as Juventus, que tens o lance em que tu próprio tens excesso de vontade, assumes isso, e em que vês o segundo amarelo, e depois chegas a pedir desculpa aos adeptos. Eu creio que estamos numa fase em que nenhum jogador do Porto, diz-me se concordas com isto, está num momento em que já não precisa pedir desculpa, porque os adeptos sabem que aquilo que o jogador faz, os sinais que dá para fora, são realmente servir da melhor forma que podem. Ou seja, pode haver um momento menos bom, mas creio que vocês, da forma como se aplicam, não precisam pedir desculpa por nada. Pois é, mas ali foi um momento muito difícil para mim, porque... Era o jogo mais importante da tua vida. Era um jogo muito importante, não só por ser da Liga dos Campeões, mas por ser contra uma equipe muito, muito forte. E realmente, para nós jogadores, a gente que tem um objetivo de carreira, mostrar que estamos preparados para esse tipo de jogo, de níveis altíssimos.
E realmente minha família, minha esposa viram que nessa semana eu estava muito focado, muito concentrado. E foi como tu disse, foi um excesso de vontade, eu estava tão concentrado no jogo que eu não queria perder uma jogada, não queria perder uma bola. Acabei calculando mal o momento, né? O primeiro amarelo foi justo, mas e os dois foram justos. Mas o segundo eu acho que eu poderia ter dado uma segurada um pouco mais e perdi o tempo, perdi a noção da ansiedade, do nervosismo e acabei fazendo aquela falta e foi justa a minha expulsão, não estou dizendo isso. Mas para mim eu sabia que era um momento importante para o clube também, né? Para os adeptos, era um jogo muito, estava cheio. Mas percebeste que os adeptos nunca deixaram de... Recebi muito apoio, claro que eu recebi muito apoio, que eu recebi críticas como é normal e isso não me abala, me deixa muito mais confiante. Mas o que me chamou a atenção foi isso, realmente, foi o abraço que os adeptos me deram, foi a confiança, foi o apoio, recebi muitas mensagens de apoio, dizendo que não precisava pedir desculpa, realmente fiquei muito triste, nem consegui quase comer aquele dia e cheguei em casa e eu lembro que eu falei, tinha minha irmã junto, meu cunhado e a minha esposa. E nós estávamos quase para comer depois do jogo, eu não conseguia, mas eu falei assim, eu saí de lá, fui para o meu quarto e falei, eu preciso escrever uma mensagem para eles. Foi ali que eu escrevi aquela mensagem no Instagram, eu fui sozinho, fiquei uns 15, 20 minutos pensando. Foi pro seu da alma. E eu falei, eu tenho que ser sincero, não adianta. Foi um erro meu, aprendi muito com isso, até porque no jogo seguinte foi curioso, que foi contra o Boa Vista aqui no Porto, que é um clássico. Fizeste o teu primeiro gol. E foi no... Não, tinhas feito em casa, no Dragão. Exatamente, no primeiro... estádio do Bessa. E foi logo depois, contra do jogo da Juventus, e muitas pessoas estavam focadas em mim por saber como eu ia reagir. E como eu cresci muito com esse momento, foi o jogo que eu não fiz uma falta. Eu tive muito desarme, tive 4, 5 desarmes e não fiz uma falta no jogo. E fui muito bem no jogo, ganhamos de 1-0. Então foi um momento que eu vi que eu tinha passado por cima já, na semana seguinte. Claro, demorou um pouco para digerir tudo. E eu lembro isso hoje como um momento que me fez crescer, um momento que eu aprendi, que eu errei e que eu procuro não fazer mais. E por falar hoje mesmo, tu tens um início de temporada fantástico, outra vez. Já no ano passado tu classificas a temporada como muito boa, pessoalmente, faltando os títulos. Tens um início em que tu só perdes 10 minutos contra o Rio Ave, 10 minutos em que tu sais, também todos pensariam que tu no jogo seguinte não jogarias, até por proteção, porque havia a Liga dos Campeões a seguir e tu fazes um jogo com o Portimonense de costa a costa sempre, e sem parar e como um dos melhores em campo. Este ano é muito impulsionado também por essa vossa relação e, como disseste há pouco, também pelos que deu esta relação com o treinador, do treinador com os jogadores, do treinador com o clube, com os adeptos, com a cidade. Como é que tu classificas este início? Eu acho que esse início está... Claro, como a gente sempre diz, tem que ter o pé no chão, né? Nunca podemos dar um passo maior que a perna, mas falando do que a gente já fez hoje, está sendo um início magnífico. Eu acho que temos que dar, sim, êxito ao staff técnico, ao Sérgio, que chegou, conhece a casa, conhece o clube, já teve uma história particular dele com o clube. Então, como ele já conhece a casa e conhece o plantel que tem no ano passado, os mesmos jogadores, eu acho que ele conseguiu essa forma de reconquistar os jogadores, a confiança de todos e saber que somos capazes, que nós jogamos no Futebol Clube do Porto, que é um clube grande, que temos que entrar em campo com a personalidade e jogar como um clube grande. E eu acho que essa confiança maior que ele está passando para a gente. Como tu falou, só falei 10 minutos contra o Rio Ave realmente por precaução, estava sentindo muito meu adutor e sabia que tinha jogos importantes a seguir. Então, já estava 2-0 o jogo, eu senti que o jogo já estava controlado e não pedi para sair, mas eu disse que estava muito cansado, mais por uma precaução e talvez se não saísse podia ter acontecido alguma lesão, enfim. Mas acho que esse início de temporada, de época, está sendo muito boa, os jogadores estão se sentindo muito à vontade, com o staff técnico, o staff está sentindo à vontade com a gente, estamos sentindo essa ligação forte entre nós e adeptos, né? Como diz o Sérgio, o Mar Azul, e a gente está levando isso com a gente. Os adeptos estão sendo incríveis, estão lotando todos os estádios, bilhetes esgotados em todos os jogos. Isso faz sentir nós dentro de campo também que eles confiam na gente, né? Porque não basta só nós acreditar, a nossa família, vindo esse acreditar de fora dos adeptos, ver todos os jogos aqui no Dragão, estádio lotado, estádio... Bom, meu tio e minha tia estavam aqui semana passada e o jogo contra o Portimonense. Depois da derrota contra o Besiktas. Foi avassaladora a resposta. 50 mil pessoas aqui, como pode, Alex? No Brasil não é acostumado a isso. Eu falei, tio, isso aí é em todos os jogos. É porque aqui eles são fanáticos, é assim mesmo. E nós dentro de campo a gente sente isso. Entrar em campo já ver essa confiança é um plus a mais. Então, nós jogadores sentimos mesmo essa confiança dentro de campo e desde já agradecer os adeptos porque tenho certeza que vai ser cada vez mais. Toda vez que a gente sente
esse calor, esse apoio, a gente tem mais força e queremos continuar ganhando cada vez mais. Alex, como é que tu e os teus colegas, falo mais por ti, obviamente, interpretam aquela mensagem do treinador no fim, naquela roda em Alvalade, a jogar assim, vamos ser campeões? Porque foi um jogo muito difícil contra um adversário difícil. Um adversário que também briga por título, né? O Sporting é um clube que sempre busca a ponta. E jogamos, no meu modo de ver, jogamos superiores. Fomos lá e jogamos superiores, jogamos um baita futebol. O que faltou foi a vitória mesmo para nós. Foi o gol que tivemos oportunidade. E foi o que o Sérgio falou. Desse jeito que nós jogamos hoje, nós vamos ser campeões. Né? Não é dizer que não, nós vamos ser campeões de qualquer jeito. A gente tem que fazer por onde. É importante esse sublinhado também, não é? Sublinhar isso aí. Não é soberba, não é dizer que vamos ser campeões e já está. Temos que fazer por onde, temos que trabalhar para isso. Mas para sermos campeões, temos que jogar dessa mesma forma. Foi dessa forma que ele falou para a gente. E eu, no meu modo de ver, quando ele falou, a forma como ele falou foi de uma forma de incentivo e de confiança, de saber que desse jeito nós vamos ser campeões, com esse grupo, se não mudarmos. Né? Se jogarmos com essa personalidade, com esse caráter, todas as divididas foram do Porto, se jogarmos assim, seremos campeões. Não é soberba sobre ninguém, porque não tem nada de soberba nesse grupo, de todos. Quem conhece os atletas sabe. E eu acho que é só confiança do trabalho, confiança do que está sendo feito, que vai dar tudo certo. Importante perceber que essa mensagem é aquela real e não aquela às vezes que os jornais pretendem transportar de soberba, como tu dizes, não é? Querem pegar A gente sabe que muitas pessoas às vezes querem o mal do clube, querem falar o que não sabem, mas quem está aqui dentro, quem está trabalhando diariamente, dia a dia, e conhece o staff, conhece o Sérgio, conhece os jogadores, sabe que isso não é de soberba, é de trabalho e de confiança no que está sendo feito. Alex, estamos quase a terminar. Duas respostas rápidas. Seleção para quando? Roberto Carlos elogiou-te, disse que estava para muito próximo, um grande lateral esquerdo. Seleção é quando eu tiver 100% estourando no Porto, como eu venho fazendo, trabalhando forte. E toda vez que eu me sentir bem aqui, eu acho que as portas vão se abrir normalmente. Então eu tenho que fazer meu trabalho bem feito aqui. Está muito bem servida. A seleção brasileira é meu sonho, quero chegar. E eu sei que vou chegar, mas eu tenho certeza que nesse momento tem que também aprender a respeitar quem está ali, Marcelo, Filipe Luiz, Alexandro, vários jogadores, o Jorge, que agora foi chamado. Então, eu tenho que fazer meu trabalho. Pelo menos no Porto já fizeste esquecer o Alexandre. Acho que não. Acho que o Alexandre tem uma história muito boa. Esquecer é difícil. Entre aspas. Eu, particularmente, gosto muito dele como atleta, como jogador. Era muito difícil suceder-lhe e tu conseguiste com Eu sabia que era um peso máxima. muito grande. Eu sabia que era um peso bom e a responsabilidade. Por isso que eu tenho essa confiança em mim e quero cada vez mais também conseguir fazer esse caminho que ele fez. Alex, os adeptos de Porto seguramente gostariam de ver aqui muitos anos. Assinaste contrato por 5, cumpriste um, estás no segundo. Podemos contar com Alex aqui? Com certeza. Minha ideia é ficar quanto mais tempo no Porto, melhor, porque me sinto bem, me sinto à vontade. É um lugar onde me encontrei não só no clube, mas também me encontrei na cidade, com as pessoas, com os adeptos e o mais importante de tudo, que a minha família, a minha esposa, são felizes demais aqui no Porto. Já estão adaptados e acho que isso é o mais importante. Quando está se adaptado no trabalho e na cidade, acho que tudo se corre da melhor maneira. Alex, um prazer gigante ter-te aqui, conhecer-te. Vou-te pedir apenas para deixares então a tua impressão digital na camisola 13 de Alex Telles, praticamente a camisola que usou durante toda a carreira, a camisola que no Futebol do Porto geralmente corre para trás e para a frente no corpo de Alex Telles do lado esquerdo, cruzando para golo, cruzando para os colegas fazerem muitos golos pelo Futebol do Porto. Agradeço a presença de Alex Telles, precisamente aqui connosco a contar todos os episódios da sua vida. Continue connosco, mais histórias haverá para contar nos próximos tempos. Fique bem.